Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de departamento pessoal. O que a gente vai ver é atestados de saúde ocupacional, né? Contrato de experiência e rescisão contratual. Na apostila, essa matéria que a gente vai falar na aula de hoje está nas páginas 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Caso vocês queiram acompanhar aí. Atestado de saúde ocupacional, também chamado de ASOS, tá? O ASO é uma sigla de atestado de saúde ocupacional. O nome sugere que trata de um documento emitido para a definição e a aptidão ou inaptidão de uma pessoa para exercer uma determinada função. Esse atestado é emitido por meio de um médico, depois de examinar o trabalhador. Então, vamos lá, gente. O atestado de saúde ocupacional não é atestado médico convencional que a gente está acostumado. Um atestado um atestado médico que a gente está acostumado, você vai no pronto-socorro, qualquer médico te atende e ele te dá o atestado. Um atestado de saúde ocupacional é feito por um médico do trabalho. O médico, ele faz uma especialização em medicina do trabalho para ele ser um médico do trabalho, entendeu? Assim como eles fazem lá os 5 anos de medicina e depois faz uma especialização em cardiologia, esse médico ele vai se especializar em medicina do trabalho. Então, não é qualquer médico, não é um atestado normal, tá? Para que serve o atestado de saúde ocupacional? Serve para ver se o funcionário ele está apto para exercer aquela atividade, fisicamente, se ele tem condições físicas de trabalhar naquele cargo ou de voltar para o mercado de trabalho também. Tudo bem? Então, você faz o processo aí de seleção, faz as entrevistas e aí quando você é contratado, a empresa pede para que antes de você iniciar suas atividades na empresa como novo funcionário, você precisa fazer os seus exames, o exame de admissão, tá? Para que você comece a trabalhar na empresa e aí você vai fazer esse exame aonde? Numa clínica, aonde a empresa que vai falar para você qual é a clínica que você vai te passar o endereço, o encaminhamento médico, para que você chegue nessa clínica e faça os exames para a empresa, entendeu? Tem nada a ver com o hospital, tem nada a ver com o pronto-socorro. Quais são os exames? A gente tem alguns tipos de exames que se enquadra aí ao atestado de saúde ocupacional. O primeiro exame é o exame admissional, que eu tô aqui colocando o mouse aqui para vocês verem, tá? O exame admissional, ele significa admissão, é quando você entra na empresa, quando você é admitido, que é o que eu estava explicando há minutos atrás. Você faz o processo de seleção, a empresa te contrata, e aí antes de você iniciar o seu primeiro dia de trabalho, você precisa ir nessa clínica, que a empresa vai te orientar onde é, e aí você vai fazer os exames e se tiver tudo ok, o médico vai dizer que você está apto e aí você pode iniciar os seus trabalhos. Professora, quais são os tipos de exames que a gente precisa fazer quando a gente vai nessa clínica? Varia muito da função que você vai exercer. Para a gente que é da área administrativa, que trabalha em escritório, os exames eles são muito básicos, né? Ele vai ver sua pressão, vai ouvir seu coração, para as mulheres vai perguntar qual foi a última data da menstruação, para saber se está grávida ou não, vai fazer algum tipo de pergunta se você já foi internado, se você faz uso de medicamento, se você tem algum problema de saúde. Tem toda uma ficha que você vai ter que preencher e aí, quando você estiver diretamente com o médico, ele vai fazer exatamente as mesmas perguntas referente à sua saúde física. Se você fuma, se você bebe,
essas perguntas assim, né? Nada muito específico. Agora, por exemplo, se você for trabalhar como call center, telefonista, provavelmente você vai fazer uma audiometria, um exame da sua audição, para saber quanto que você tem de audição, se você tem alguma dificuldade de ouvir, né? Se você é um motorista, vai trabalhar para dirigir, né, um caminhão, por exemplo, você vai fazer uma esteira para ver se tem problema de coração, para ver se você tem resistência, entendeu? Então, os exames médicos, eles são variáveis, dependendo da função que você vai exercer na empresa. O segundo exame é o exame médico periódico. O exame médico periódico é o seguinte, gente. Os exames, eles têm data de validade. O exame admissional, ele tem aí validade de 1 ano. 1 ano aí o seu exame está na validade. Quando completa 1 ano, o seu exame já precisa ser refeito. Só que você não vai ser admitido de novo. Você foi admitido há 1 ano atrás e você precisa refazer o exame, mas não é mais de admissão, porque a gente só é admitido uma vez, né? Então, qual é o nome desse exame? Periódico. O exame periódico, o nome já diz, é por período. Em tempos você vai fazer esse exame de rotina, vamos dizer. E aí, o que acontece? A empresa, ela pode fazer o seguinte, chamar você e falar, olha, toma aqui o encaminhamento do exame, seu exame médico já venceu, vai lá fazer o exame periódico. E você, novamente, vai ir até a clínica fazer o exame. Ou, algumas empresas pedem para que o médico venha até a empresa, entendeu? O médico vai até a empresa e faz os exames de todos os funcionários num dia só. Padronizando, então, a data de vencimento dos exames de todos os funcionários, né? Não precisando deslocar o funcionário, onde o funcionário vai perder horas de trabalho para fazer um exame. Então, o médico se desloca, fica lá na empresa por um dia, e aí você está aí nas suas funções, trabalhando, eles te chamam, você perde aí uns 10, 15 minutos do seu trabalho, e volta para sua rotina de trabalho normal, evitando aí um desperdício de tempo maior entre deslocamento para ir, deslocamento para voltar até a empresa. Tudo bem? Aonde que mostra a diferença desses tipos de exame? Em cima, o exame, vem lá uma guia de exame normal, que vocês já devem ter visto, de qualquer tipo de exame. E em cima vem os quadradinhos, aí tem lá um quadradinho admissional, outro quadradinho periódico, outro, entendeu? Vem aí os tipos de exame. Aí a menina da RH vai fazer um xizinho no estilo do exame que você vai fazer. Se for admissional, ela vai dar um xizinho no quadradinho do admissional, se for periódico e assim sucessivamente, tá? Exame médico de retorno, retorno ao trabalho. O exame médico de retorno acontece para aqueles funcionários que ficaram afastados da empresa por mais de 30 dias, tá? Então, por exemplo, a funcionária engravidou e saiu de licença maternidade. Ficou afastada aí da empresa 4 meses, que ela pegou 4 meses de licença. Quando ela volta da licença maternidade, ela tem que fazer o exame de retorno ao trabalho. Por quê? Porque ela ficou afastada das atividades por mais de 30 dias. Aí ela vai, faz os exames, se o médico falar que ela está apta, aí ela consegue voltar às suas atividades. Outra situação também acontece se o funcionário precisou receber algum tipo de benefício do INSS. Então, por exemplo, sofreu um acidente e precisou ficar afastado da empresa por conta do acidente. Ficou doente e por conta da doença precisou ficar afastado mais de 30 dias para se cuidar. Enfim, não interessa se foi acidente, se foi por motivo de saúde. Ficou mais de 30 dias afastado? Tem que fazer o exame de retorno ao trabalho. Tudo bem? Muitas empresas não fazem esse tipo de exame. Eu tenho muitas alunas que, professora, eu engravidei, eu voltei e não fiz esse exame. Eu estou ensinando para vocês a forma correta, como que o departamento pessoal tem que funcionar, tá? Então,
O certo é fazer o exame de retorno ao trabalho quando fica afastado por mais de 30 dias da empresa, tá? Exame médico de mudança de função. O exame médico de mudança de função é para quando o funcionário é promovido, muda o cargo dele. Por quê? Vou explicar para vocês. Na guia do encaminhamento médico, vem informação da empresa e vem informação do funcionário. Quais são as informações que vêm do funcionário? O nome completo, qual é o cargo que ele vai exercer, vem essas informações. Então, você fez um exame, você entrou na empresa como recepcionista, ficou um ano na área de recepção e aí depois fez um ano de trabalho, fez o exame periódico de recepcionista novamente, porque você não mudou de função. Mas aí você foi promovido, foi promovida, foi para a área administrativa, por exemplo. Agora é um auxiliar administrativo, um auxiliar administrativo. Ok. Precisa fazer um novo exame. Por quê? Porque a sua função mudou. Você não é mais recepcionista. Entendeu? Então tem que ter aí essa mudança de função. Na verdade, o que acontece é o seguinte, muitas empresas não fazem esse exame, mas é aquilo que eu falei anteriormente, precisa ser feito. Quando a pessoa ela é promovida, quais são as etapas, né, para essa promoção realmente estar bem resolvida, bem bonitinho, não prejudicar o funcionário? Primeiro, tem que fazer o exame de mudança de função, mudar o registro na carteira desse funcionário e automaticamente no Lerite, né, que é o recibo de pagamento mensalmente que os funcionários assinam, tem que vir especificada a nova função. Por que isso? Porque aí foi mudada a sua função de forma legal. O que muitas empresas fazem é o seguinte, contratam um funcionário, aí depois promovem o funcionário, mas não mudam a carteira, não muda o Olerite e não faz exame de mudança de função. Se de repente eles quiserem mandar o funcionário embora e não pagar referente ao novo salário, o aumento que ele teve, só em cima daquilo que ele foi registrado, ele não tem como questionar. Por quê? Porque na carteira dele, legalmente falando, ele não teve aí essa promoção, foi só uma promoção que de boca. E aquilo que é dado de boca, né, o acordo feito de boca, ele não tem valor nenhum, né? Não tem nenhum peso legal. Tudo bem? Exame médico demissional. O exame médico demissional, ele é o exame que o funcionário faz quando ele é demitido, quando ele é mandado embora. Quando ele vai voltar para o mercado de trabalho. Quando acontece isso, a empresa precisa fazer o exame demissional. Professora, mas é só quando a empresa manda embora? Não. Quando o funcionário pede as contas, ele também tem que fazer o exame demissional. Só depois que ele fizer o exame demissional, que o médico falar que ele está apto para voltar para o mercado de trabalho, aí ele pode se desligar efetivamente da empresa. Tudo bem? Vamos falar aí sobre o contrato de experiência. O contrato de experiência é quando o funcionário ele entra na empresa. Então, quando você entra na empresa, você tem um período de experiência de 90 dias. Esse período de experiência serve para que a empresa veja se você está se adequando, se adaptando às necessidades da empresa e para o funcionário ver se ele realmente quer ficar ali, se ele está se dando bem com a hierarquia, com o seu chefe, se ele está gostando do ambiente de trabalho. É um período de avaliação. O pessoal acha que o período de experiência é só a empresa avaliando o funcionário, né? Mas não, o período de experiência também é uma avaliação do funcionário para com a empresa. Então, contrato de experiência é o mais comum dos contratos por prazo determinado. Sua finalidade é o de conhecimento recíproco, ou seja, durante o período experimental, o empregador observará o desempenho funcional do empregado na execução das respectivas atribuições, disciplina, subordinação e etc. O empregado, por sua vez, verifica a adaptação, integração, relacionamento com superiores e hierárquicos, condições de trabalho, etc. Ou seja, é um período de conhecimento mútuo, de experiência para as duas partes.
O contrato de experiência, ele tem a duração mínima de 15 dias e a duração máxima de 90 dias. E aí, você pode inicialmente fazer um contrato de experiência, sei lá, de 15 dias e depois prorrogar por mais 75 dias. E eu vou mostrar aqui para vocês a tabela aqui, né? Por ser uma espécie de contrato por prazo determinado, também se aplica o mesmo entendimento a respeito da duração mínima de 15 dias e a máxima de 90 dias. Caso as partes inicialmente fixem uma duração inferior a 90 dias, poderão prorrogar este contrato uma vez, desde que o total dos dias trabalhados não exceda 90 dias. Então, eu posso fazer um contrato inicial com tempo menor, né, uma quantidade menor de dias, e depois estender por mais um período, contanto que não exceda os 90 dias. Então, vamos ver aqui embaixo, ó. 15 dias iniciais, depois prorroga por mais 75, 30 dias e prorroga por mais 60 dias, 45 dias prorrogando por mais 45 dias, 60 dias prorrogando por mais 30 dias. Gente, o mais comum de você ver é 45, depois prorroga por mais 45, porque é a metade do tempo, né? 45 dias dá 1 mês e 15 dias. Então, dá para você ver se o funcionário vai atrasar, se o funcionário já pegou o serviço, se o funcionário está gostando. Acho que nesse período de 1 mês e pouco, dá para você já ter essa noção. Se você fizer 15 dias, em 15 dias o funcionário está perdido, em 15 dias ele está desajeitado, ele não consegue ainda se pegar o jeito, né, o serviço, essas coisas. Então, a maioria das empresas opta por esse período aí que eu falei para vocês, 45 e prorroga por mais 45. Bom, vamos lá. Rescisão de contrato. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O contrato, tanto o contrato temporário, que é isso que a gente está falando, quanto o contrato de trabalho que não é temporário, que é pela CLT efetivo, ele é um contrato bilateral. O que é um contrato bilateral? Tem dois lados. Tem um lado do empregador e tem um lado do empregado. Qualquer um que rompe esse contrato vai ter consequências por esse rompimento, né? E aqui a gente vai ver quais são as consequências caso aconteça o rompimento por parte da empresa, a empresa rompa o contrato, quanto que pode acontecer quando o funcionário quebra esse contrato, né? A rescisão contratual acontece quando uma das partes, empregador ou empregado, rompem o contrato estabelecido entre os mesmos. Então, tem a rescisão antecipada, ou seja, fizeram lá um contrato de, sei lá, 90 dias, e aí a empresa resolve mandar o funcionário embora antes dos 3 meses, não 30 dias, né? Dos 3 meses, tá? Então, o que acontece? Ó? Caso a empresa não pretenda continuar com o contrato de trabalho, reincidindo antes do tempo, deverá pagar ao empregado as verbas existentes na tabela rescisória, mais 50% sobre o montante do FGTS, sendo 40% pago para o empregado e 10% pago para o INSS. E metade da remuneração que o empregado teria de direito pelo recebimento integral do contrato. Então, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Vamos supor que a empresa fez o contrato com o funcionário de 90 dias, 3 meses. E com 1 mês, manda o funcionário embora. Não gostou, por N motivos, resolveu romper esse contrato, tá? O que vai acontecer? A empresa vai ter que pagar as verbas rescisórias para ele. O que são verbas rescisórias? O salário, se ele fez hora extra nesse período, pagar a hora extra, proporcional o 13º ao tempo que ele trabalhou, proporcional de férias referente ao período que ele trabalhou. Isso são verbas rescisórias. Nossa, professora, mas só 1 mês ele vai ter direito a receber férias, 13º? Sim, referente ao tempo que ele trabalhou, referente a 1 mês, tá? Isso são verbas rescisórias. E também os 40% aí de multa em cima do contrato, tá? Em cima do valor que foi recolhido de FGTS para esse funcionário, tá? E, por exemplo, o contrato ele foi de 3 meses, o funcionário trabalhou 1, então ficou faltando 2 meses. A empresa vai ter que pagar 2 meses de salário para esse funcionário. Ah, mas ele não vai trabalhar.
não vai trabalhar porque você, empresa, não quis que ele continuasse. Então, como você fez um contrato e você rompeu, você vai ter que pagar o restante dos dias que era para ele ter recebido. Entenderam? Aí tem o outro tipo, que é a rescisão antecipada iniciada pelo empregado, quando o funcionário quebra o contrato, tá? O que acontece? Vou explicar para vocês o que acontece. Muitas vezes a pessoa, quando ela está desempregada, ela começa a mandar um monte de currículo, vai disparando currículo em tudo que é lugar. A empresa que chamar, chamou. Aí as empresas começam a chamar para fazer entrevista. Aí você faz uma entrevista e você sempre tem aquela, eu gostaria de ficar mais nessa empresa, porque eu gostei mais do pessoal, porque o salário é melhor, porque tem mais benefício, enfim. Você sempre vai ter uma predileção, né, por uma das empresas. Só que eles fizeram a entrevista com você e pediu para você aguardar. E aí a empresa B te chama para trabalhar. Você precisa muito trabalhar. Você não vai pegar e falar para a empresa B, olha, não, que eu estou esperando a A me chamar. E se a A não te chama, né? Então, o que acontece? Você vai. Aí, nesse período que você está na experiência, lá, os 90 dias, a empresa A te chama. A empresa A é muito melhor do que a B. Aí você larga. Acontece, professora? Acontece muito. Mas olha o que acontece. Se a iniciativa de rescindir o contrato antes da data terminada partir do empregado, que terá direito às verbas rescisórias, e o trabalhador terá que indenizar a empresa no valor da metade da remuneração que teria de direito de cumprir integral do contrato. O que significa? As verbas rescisórias que a empresa deveria pagar para o empregado, ele também está devendo. Aí o que acontece? Eles acabam descontando das verbas que a empresa tem que pagar para o funcionário o valor do restante do contrato. Então vamos supor, somando tudo, a empresa teria que pagar para o funcionário de verbas rescisórias R$1.000, suponhamos. Mas ele trabalhou um mês só e ele está devendo mais 2 meses do contrato. Aí o que acontece? A empresa vai descontar desses R$1.000 aí que ele teria que receber o valor porque ele quebrou o contrato. Aí o que acontece? O funcionário muitas vezes sai da empresa com a mão na frente e atrás. Nossa, mas eu trabalhei um mês e não recebi nada. Calma, peraí. Você estava no período de experiência e você quebrou o contrato. Então, se você quebrou o contrato, você está devendo para a empresa. Como você não vai poder investir dinheiro na empresa, a empresa desconta aí referente àquilo que você tinha que receber de verbas rescisórias. E ainda assim, alunos, ainda assim a empresa sai no prejuízo. Porque suponhamos que seja R$1.000 todo mês. O funcionário teria que pagar 2.000 para a empresa, 2 meses que que ele não vai trabalhar. E aí ele só acabou pagando, no caso, R$1.000, que seria o valor total das verbas rescisórias. Entenderam? Então é isso que acontece. Bom, na aula de hoje a gente viu a finalidade dos atestados de saúde ocupacional, os ASOS, e a forma de duração da rescisão e a forma de duração do contrato temporário, o contrato de experiência e as 2 formas de rescindir um contrato de experiência, né? Então, a gente aprendeu aí que ASOS é os atestados de saúde ocupacional, feitos por um médico especializado em medicina do trabalho, né? Onde ele vai ver se o funcionário está adequado ou não adequado para as atividades. Nós vimos o atestado, o exame admissional, demissional, de retorno, periódico e mudança de função, tá? Vimos também o contrato de experiência, que o tempo mínimo é de 15 dias e o tempo máximo 90 dias, que tem a finalidade tanto a empresa quanto o funcionário se conhecer melhor e ver se está de acordo em ambas as partes em permanecer. Nós vimos que o que acontece quando existe uma quebra nesse contrato, né? Vimos aí o que acontece quando o funcionário quebra o contrato e vimos também o que acontece quando a empresa quebra este contrato, né?
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.